Amor. 3 letras que carregam o peso de 1000 sentimentos. Ele pode ser doce como um bilhete, intenso como um abraço apertado depois de um dia difícil, ou leve como um sorriso compartilhado entre duas pessoas que se entendem só com um olhar. Mas por que temos um dia dedicado especialmente a ele? Por que todos os anos milhões de pessoas se preparam para celebrar o afeto, o cuidado e o companheirismo em uma data específica? E a resposta, como quase tudo na história da humanidade, é mais antiga do que parece. Antes das flores, dos chocolates e dos restaurantes lotados, existia um homem chamado Valentim. Existiam crenças romanas, perseguições religiosas, lendas de coragem e, é claro, muita história de amor. E no vídeo de hoje vamos viajar no tempo para descobrir como o Dia dos Namorados surgiu, atravessando séculos de história, crenças e tradições que moldaram a forma como entendemos e celebramos o amor. Meu nome é Igor Oliveira e sejam muito bem-vindos ao Ponto do Conhecimento. O ano era 268 d.C. e o Império Romano estava em plena crise. Guerra nas fronteiras, revoltas internas, uma epidemia devastadora e uma economia fragilizada. Nesse cenário caótico, o imperador Cláudio II tomou uma decisão drástica: nenhum soldado poderia se casar. Sua lógica, por mais cruel que pareça, era simples e estratégica. Homens solteiros seriam melhores soldados se fossem livres das amarras e das preocupações familiares, que poderiam enfraquecer o seu desempenho na batalha. E foi nesse contexto de opressão e medo que surgiu um homem disposto a desafiar o poder, o padre chamado Valentim. Enquanto Roma celebrava as Lupercálias, festas pagãs dedicadas à fertilidade, com rituais que incluíam sacrifícios e muita festa, Valentim realizava secretamente cerimônias de casamento para soldados e suas amadas. Para ele, o amor não era luxo, mas um direito sagrado, essencial para a vida e a dignidade humana. Mas quando Cláudio II descobriu suas ações, Valentim foi preso e jogado em uma cela escura, condenado por desafiar o Estado. Mas durante seu encarceramento, o carcereiro, comovido pela fé e a bondade do padre, levou a sua filha cega para visitá-lo. Algumas versões populares dizem que enquanto estava preso, Valentim teria se apaixonado pela filha do carcereiro, que era cega, e teria milagrosamente devolvido a visão dela antes de morrer. Mas isso é mais uma lenda do que um fato histórico comprovado. Nas vésperas da sua execução, no dia 14 de fevereiro de 270 d.C., Valentim escreveu uma última carta para a jovem, assinando simplesmente como do seu Valentim. Essas palavras ficaram conhecidas como o primeiro cartão dos Dias dos Namorados da história. Embora a história do bilhete seja amplamente difundida, não há documentos romanos que a comprovem. A primeira menção escrita aparece séculos depois, em um livro medieval sobre os santos chamado A Lenda Dourada. Mas como a história de São Valentim se transformou na celebração do amor que conhecemos hoje? Bom, é importante entender que esse processo envolveu uma mistura de fé, estratégia religiosa e influência cultural ao longo dos séculos. Mas a história começa mesmo anos depois do martírio de São Valentim, por volta do ano de 269 d.C. em Roma. A sua figura foi rapidamente venerada pelos primeiros cristãos como um símbolo de fé e compaixão, já que ele teria realizado casamentos secretos para soldados romanos e desafiado ordens imperiais. Entretanto, a sua ligação direta com o amor romântico só se fortaleceria muitos séculos depois. E foi só no ano de 494 d.C. que o Papa Gelásio I declarou oficialmente o dia 14 de fevereiro como o Dia de São Valentim, inserindo no calendário litúrgico cristão. Mas por que essa data? Bem, a decisão da Igreja Católica tinha também uma motivação política e cultural. Elas pretendiam cristianizar as festividades pagãs da Lupercália, que eram realizadas na mesma época, entre os dias 13 e 15 de fevereiro. Essas festas eram antigas celebrações romanas dedicadas à fertilidade, à purificação e à chegada da primavera, e envolviam rituais que iam desde sacrifícios de animais até sortes amorosas entre casais. E ao substituir as Lupercálias pelo dia de São Valentim, a igreja buscava não apenas apagar os costumes pagãos, mas também ressignificar celebrações em torno do amor e da união, porém agora também sob a ótica cristã, promovendo valores como fidelidade, casamento e amor espiritual.
Contudo, a associação direta entre o dia 14 de fevereiro e o amor romântico, tal como entendemos hoje, só começou a se formar séculos depois, na Idade Média. E foi nesse contexto que floresceu a ideia do amor cortês. É um tipo de amor idealizado, nobre e muitas vezes platônico, celebrado entre cavaleiros e damas da nobreza. E um dos principais responsáveis por essa conexão foi o poeta inglês Geoffrey Chaucer, no século XIV. Ele escreveu o poema The Parliament of Fowls, ou Parlamento das Aves, onde sugere que os pássaros escolhem seus pares no dia de São Valentim. Essa foi uma das primeiras menções literárias que ligaram explicitamente o dia 14 de fevereiro ao amor romântico, e com isso abriu caminho para as tradições de casais celebrarem essa data como símbolo de afeto e compromisso. E a partir daí a data começou a ser vista como oportunidade para expressar sentimentos amorosos. Nobres e poetas escreviam versos para suas amadas, e a prática de enviar mensagens carinhosas ou presentes começou a se espalhar pela Europa. E já entre os séculos XVIII e XIX, o avanço da imprensa e da cultura popularizou o surgimento dos famosos valentines, que são cartões decorados com mensagens de amor que passaram a ser produzidos em massa, especialmente no Reino Unido e nos Estados Unidos. E com o tempo, o dia de São Valentim deixou de ser apenas uma data religiosa para se tornar um fenômeno cultural e global. E a indústria do consumo, é claro, abraçou a ocasião. Com flores, chocolates, jantares e presentes se tornaram parte do imaginário coletivo ligado ao dia 14 de fevereiro. E hoje, o Dia dos Namorados, embora celebrado em datas diferentes ao redor do mundo, como no Brasil, em 12 de junho, é um dos dias mais conhecidos e celebrados no planeta quando o assunto é amor. E tudo isso começou com Marte, um imperador, e uma tentativa da igreja de dar um novo sentido a antigas tradições. Bom, e quando olhamos para o Brasil, diferente do restante do mundo que celebra o Valentine's Day em 14 de fevereiro, o Dia dos Namorados no Brasil é dia 12 de junho, uma escolha puramente comercial, mas com raízes simbólicas. Nos anos de 1940, o Brasil enfrentava um período de vendas fracas em junho, mês sem datas comemorativas relevantes. Buscando reaquecer o comércio, o publicitário João Agripino da Costa Dória, pai do ex-governador João Dória Júnior, foi contratado por uma loja chamada Exposição Clipper, em São Paulo. E em 1948 e 49, ele lançou uma campanha inspirada no embargo americano ao Valentine's Day, mas adaptada à cultura nacional. E o slogan de sua campanha era: "Não é só com beijos que se prova o amor". Isso arrancou aplausos da Associação Paulista de Propaganda e se espalhou rapidamente pelo país. A escolha da data não foi aleatória. Dia 12 de junho é véspera do dia de Santo Antônio, dia 13 de junho, o famoso santo casamenteiro, venerado no Brasil. Essa associação deu um sentido efetivo e até místico ao Dia dos Namorados, fortalecendo seu apelo popular. Desde então, o Dia dos Namorados brasileiro se consolidou como uma das principais datas de consumo do varejo, superando a maioria das datas comerciais e ficando atrás apenas dos Dia das Mães e do Natal. Hoje, cada dia 12 de junho movimenta bilhões no comércio, especialmente em jantares, flores, chocolates e presentes. Logo, com isso podemos dizer que o amor nem sempre nasceu em versos ou flores. Às vezes ele veio escondido em cartas clandestinas, escondido atrás de grades de prisão ou entre o risco de desobedecer o imperador. A história de São Valentim mostra que o amor, antes de ser celebrado, precisou ser protegido, ser escondido e precisou resistir. E no Brasil, mesmo que a data tenha nascido por razões comerciais, ela encontrou no coração do povo um espaço verdadeiro. A escolha do dia 12 de junho, ligada à fé de Santo Antônio, o santo casamenteiro, não apagou a força simbólica que essa data carrega. Ela foi adotada e ressignificada e amada. E hoje, vivemos em um mundo onde podemos amar com liberdade, e talvez por isso esquecemos o quanto este direito já foi negado. O Dia dos Namorados, então, não é apenas uma data para jantares à luz de velas ou trocas de presente, é um lembrete histórico de que o amor já foi um ato de coragem. Portanto, eu quero que o amor vença a tirania, mesmo em tempos de aflição, pois onde houver rebeldia, pode haver também paixão. Então é isso, pessoal. Lembre-se que as dicas e referências que mencionamos estão na descrição do vídeo. Dá uma olhada lá para se aprofundar ainda mais no tema.
E se você, assim como eu, gosta de ler e se interessa por esse tema, te convido a conhecer a minha página de poesia no Instagram, que é Poemas ao Vento. Lá eu compartilho poemas autorais sobre os mais diversos assuntos, como amor, tempo, vida e saudade, tudo aquilo que o vento leva, mas a alma guarda. E eu vou deixar o link da página na descrição do vídeo. Te espero lá! E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!